Contribuinte pessoa física, contribuinte de BS pessoa física, precisa se inscrever no CNPJ? Eh, Há essa obrigatoriedade, de associar necessariamente um contribuinte pessoa física, eh, à necessidade de ser inscrito no CNPJ? Um contribuinte necessariamente só vai ser contribuinte quando se inscrever no CNPJ, né? Então a gente vai conversar sobre isso, é uma dúvida muito recorrente que eu vejo aí nos profissionais da área tributária, se realmente vai ser necessário a exigência do CNPJ, e aí esse contribuinte pessoa física, né, é, só vai se tornar contribuinte se inscrever no CNPJ. Então tem muitas dúvidas relacionadas a essa temática. A gente vai bater um papo, vai conversar sobre isso aqui nesse vídeo, né, no vídeo dessa semana aqui da Academia da Reforma Tributária. E antes de eu pedir para rodar a vinhetinha, a gente efetivamente começar a tratar sobre essa temática, aquele combinado de sempre, né, pessoal? Eu nunca esqueço dos nossos combinados, né? Acho que desde o primeiro vídeo a gente combina isso, porque é importante para a gente aqui, tá? Se ao final desse vídeo realmente o conteúdo que a gente conversou, que a gente abordou aqui, ele foi de alguma forma útil para você, se aprender alguma coisa, você vai conseguir aplicar aí na sua vida profissional, vai conseguir aí dirimir essas dúvidas aí dos seus clientes, né? Dirimir uma dúvida sua, né? Então, aí você vai pegar o seu dedinho, é super simples, tá? Vai pegar seu dedinho e vai tascar o like aqui, sabe nesse joinha que tem aí no YouTube? Você vai tascar o like, é muito importante para a gente saber se você realmente está gostando dos nossos vídeos, né? E depois comenta aí se você tem alguma dúvida ou sugestão de algum tema para a gente tratar aí nos próximos vídeos, tá? Eu sempre estou tentando acompanhar as dúvidas de vocês aí nos comentários, né? E faz aí a gente produzir vídeos que realmente vocês precisam, né? Das dúvidas que realmente vocês estão tendo aí ao estudar e se aprofundar no tema da reforma tributária. Mas vamos lá, vamos para o conteúdo. Roda a vinhetinha e vamos conversar aí sobre CNPJ, pessoa física, e é isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar aí um pouco sobre pessoa física, CNPJ, né? Aqui, pessoa física contribuinte, né? O primeiro ponto aqui que eu acho que vale a gente conversar pessoa física pode ser contribuinte, né? Pode ser contribuinte aí do IBS. E não só pessoa física, pessoa jurídica, entes despersonalizados, né? Condomínio edilício pode ser contribuinte, sociedade em conta de participação, fundo de investimento pode, né? Óbvio que pode não ser também, né, contribuinte, mas eu posso ter um ente despersonalizado que seja contribuinte, né? E um ponto aqui independentemente do tipo de contribuinte, se é pessoa física, pessoa jurídica ou ente despersonalizado, o regime de apuração é o mesmo, é por meio de débito e crédito, né? Não é porque o contribuinte é uma pessoa física que a forma de apuração do IBS-CBS vai ser diferente. Não vai ter débito e crédito, não vou aplicar a não cumulatividade quando o contribuinte for pessoa física. Não, é o mesmo regime de apuração. Às vezes a gente está acostumado, né, no contexto da PIS/COFINS, que em algumas situações eu tenho regime cumulativo, que aí eu não tenho a sistemática de débito e crédito, não é uma alíquota sobre a receita ou faturamento. Aí eu tenho outros que eu aplico o regime não cumulativo, aí eu me importo com crédito, aí eu aplico efetivamente a não cumulatividade. Pessoal, aqui no caso do IBS e da CBS, todos os contribuintes do regime regular, independentemente se é pessoa física, pessoa jurídica, se é do Simples, vai apurar o IBS-CBS da mesma forma. Até a mesma sistemática de apuração, débito e crédito, não há nenhuma distinção. Tá? Então, esse é um pressuposto que a gente precisa considerar aqui. Alguns acham que pessoa física não vai ter não cumulatividade. Vai sim, tá? Vai sim. Mas como que a gente vai operacionalizar a não cumulatividade, o débito e crédito no caso de pessoa física? Aí é outra história, né? Aí talvez passe aqui pela necessidade de exigir a inscrição no CNPJ.
né? Mas é uma questão operacional, não é jurídica. O que eu preciso fazer para que eu consiga operacionalizar a sistemática de débito e crédito para a pessoa física? Né? Aí que entra, e aí a gente vai discutir aqui, se esses contribuintes, pessoas físicas, né, eles precisam se inscrever no CNPJ. Né? E um outro ponto que às vezes eu vejo o pessoal se confundindo. O contribuinte pessoa física, ele só vai se tornar contribuinte do IBS-CBS se ele se inscrever no CNPJ? Não. Ele, juridicamente, ele é irrelevante eu exigir dele a inscrição no CNPJ ou não, porque a definição de sujeito passivo, né, de contribuinte, aquele que pratica o fato gerador do IBS da CBS, nem no texto constitucional, muito menos na lei complementar, vincula ele ser contribuinte à inscrição no CNPJ. Né? É tanto assim que quando eu olho a questão cadastral, né, os 3 pilares cadastrais no contexto da reforma, eu vejo lá o CPF, né? CNPJ, o CPF e o CIB. Né? Então, olhando para esse ponto, eu posso ter um contribuinte, pessoa física, que não está inscrito no CNPJ e ele é contribuinte. Não podemos associar que uma pessoa física só vai se tornar contribuinte do IBS-CBS se ele tiver inscrito no CNPJ. Eu vou poder muito bem, né, ter uma pessoa física sendo contribuinte do IBS-CBS e não sendo inscrita no CNPJ. A questão é se isso é mais fácil ou mais difícil operacionalizar. Como que eu vou operacionalizar a apuração de débito e crédito, né, para um contribuinte pessoa física não inscrito no CNPJ? Aí a gente vai, obviamente, conversar aqui no vídeo, né, e vai, obviamente, tangenciar essa problemática. Né? Então, um ponto aqui, né, só para esclarecer. Quando eu falo contribuintes, pessoas físicas, quem eu estou me referindo? Né? Só para dar exemplos. Eu estou me referindo ao profissional autônomo, o prestador de serviço, lá, pessoa física, o médico autônomo, engenheiro autônomo, né, o eletricista, o pedreiro, a diarista, então, profissional autônomo. Aquele prestador de serviço, né, que é uma pessoa física, ele não formalizou, não constituiu uma pessoa jurídica, bastante comum. Produtor rural, pessoa física, aquele que exerce atividade rural, mas ele não formalizou, ele não constituiu uma pessoa jurídica. Super, super comum. Na verdade, a maior parte dos produtores rurais são pessoas físicas. Por exemplo, recolhe imposto de renda na pessoa física, preenche lá o livro caixa. Aí vai depender se é livro caixa analógico, né, ou digital, para fim de apuração do imposto de renda. E se ele fatura acima ou abaixo de 4 milhões e 800, aí é outra história, imposto de renda. Né? Aí eu tenho o transportador autônomo de carga, o TAC. Eu posso ter um locador, pessoa física, óbvio, desde que ele se enquadre naqueles requisitos para ser sujeito passivo, previsto lá no regime específico de imóvel. Aqui, locador, pessoa física, tanto de longa temporada quanto de curta temporada. Posso ter os importadores, pessoas físicas, né? Pode ser qualquer um de nós, né? Que compra lá na Shopee, né, uma blusinha, na blusinha e chega na sua casa, você vai ser contribuinte do IBS da CBS. Né? Você pode não pagar efetivamente, porque é a plataforma digital que vai pagar por você, mas aí o contribuinte é você. Né? Você, importador, adquirente de uma mercadoria importada. Né? E você é uma pessoa física, que vai ser contribuinte do IBS da CBS. Você vai precisar necessariamente se inscrever no CNPJ, a gente vai falar sobre isso, tá? Né? Então aqui a gente tem alguns exemplos, né, de contribuintes, ou pode ser não contribuinte, né? Por exemplo, o TAC é um não contribuinte. Então aqui eu estou falando nem de uma pessoa que seja contribuinte ou não contribuinte. O produtor rural, pessoa física, ele pode ser contribuinte. Né? Como ele pode não ser, se ele faturar, né, ali até 3 milhões e 600 mil no ano. Né? Então eu posso ter um produtor rural, pessoa física, contribuinte, e o não contribuinte, o TAC. Né? Aí não tem limite, ele pode ser, ele é tratado como não contribuinte, mas ele pode optar é, é, em ser contribuinte. Tá? Então aqui a gente está falando de pessoas físicas.
Então a gente tem aqui alguns contribuintes, aqui a gente pode ter alguns não contribuintes. No caso de alguns profissionais autônomos, pessoal, se esse profissional autônomo ele puder ser MEI, ele pode ser tratado como não contribuinte se ele se enquadrar lá como nano empreendedor. A gente até já discutiu isso em vídeo anterior sobre essa questão do profissional autônomo, né? Tem o profissional autônomo que pode se enquadrar como MEI, e aí, dependendo do limite de receita dele, do faturamento dele, ele pode ser nano empreendedor e ser não contribuinte, né? E tem aqueles profissionais autônomos que não podem ser MEI, então aí, independentemente do seu faturamento, da sua receita, ele necessariamente vai ser contribuinte. É o caso do médico, do advogado, do engenheiro, independentemente da receita, do faturamento dele, ele vai ser contribuinte. Pode lá se enquadrar no regime diferenciado, né? Lá dos profissionais liberais com redutor de 30%, mas necessariamente ele vai ser contribuinte. Mas não é esse o tema aqui do nosso vídeo. Então aqui a gente vai poder ter alguma dessas figuras, né, como mesmo sendo pessoas físicas, né, a gente, de uma certa forma, a gente provavelmente vai exigir que ela se inscreva no CNPJ, né? Mas tem um motivo, não é porque muitos dizem aí de que para ser contribuinte do IBS precisa ter CNPJ, não. Você pode muito bem ser contribuinte do IBS da CBS e estar inscrito no CPF. Não faça essa vinculação. O motivo da inscrição no CNPJ não é para transformar ela em contribuinte, né? É por motivos operacionais, né? De operacionalizar a apuração do IBS da CBS. E a gente vai entender por que disso, tá? A gente vai entender por que disso. Mas um ponto que é um ponto de atenção e, na verdade, de receio de muitas pessoas físicas quando escutam aí que vão ter que se inscrever no CNPJ, vão obrigar, vai haver uma exigência de ela se inscrever no CNPJ, aí já vem um certo receio, né? Então eu vou ter que vou ter que me inscrever no CNPJ, né? Então eu vou me transformar numa pessoa jurídica, né? E eu não quero continuar sendo uma pessoa física. E o pessoal associa, e é uma associação até lógica, né? Porque se eu estou exigindo que ela se inscreva num cadastro que chama Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, o público leigo falou: olha, então eu vou me transformar numa pessoa jurídica, né? Só que, pessoal, essa é uma ideia equivocada. Não é a mera inscrição no CNPJ, né? Não é a mera inscrição no CNPJ que transforma essa pessoa física é, em pessoa jurídica. Não. O que transforma uma pessoa física em uma pessoa jurídica é ela formalizar um ato constitutivo de uma pessoa jurídica, né? Um estatuto social, um contrato social, e registrar isso no órgão competente, ou na junta ou no cartório. Uma mera inscrição dessa pessoa física no CNPJ não a transforma em pessoa jurídica. Isso é um mito, tá? E é um mito até lógico, exatamente por causa do nome, né? CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Então a gente tem vários exemplos de pessoas físicas que já têm que se inscrever no CNPJ, mesmo, né, não sendo pessoas jurídicas. Então a gente tem desde entes despersonalizados, que nem personalidade jurídica tem, nem pessoa muito menos pessoa jurídica, que é o condomínio, fundo de investimento, sociedade em conta de participação, consórcio, precisam se inscrever no CNPJ, mesmo não tendo personalidade jurídica. O cartorário, o notário, né, ele é uma pessoa física, continua sendo uma pessoa física, não é uma pessoa jurídica, inclusive ele recolhe imposto de renda como pessoa física, né? Mas ele é obrigado a se inscrever no CNPJ para fins de cumprimento de algumas obrigações acessórias, previdenciárias, né? Então, o cartorário não se transformou em pessoa jurídica porque ele tem uma inscrição no CNPJ, ele continua sendo pessoa física. Alguns estados, né, por exemplo, estado de São Paulo, estado do Alagoas, já exigem que o produtor rural, pessoa física, se inscreva no CNPJ. Tá? Então, é uma exigência desses estados.
uma opção deles, para maior controle e segregação ali, do que é a atividade econômica daquele produtor rural, o que é a sua vida privada, né, exigir que ele se inscreva no CNPJ, mas não fez que, não transformou esse produtor rural, né, pessoa física, em pessoa jurídica. Eu preciso seguir todo um rito previsto no direito privado para constituir uma pessoa jurídica. Não é a mera inscrição num cadastro de índole fiscal que vai transformar essa pessoa física, né, em pessoa jurídica. E eu não gosto de transformar a pessoa física em pessoa jurídica. Ela continua sendo pessoa física. Só que eu crio uma nova pessoa, né, uma pessoa jurídica, uma ficção do direito, né, que tem um patrimônio, tem uma personalidade diferente dos seus sócios. Então o sócio continua lá sendo uma pessoa física. Né? É, e é tanto assim, deixa eu só passar aqui. É tanto assim, eu já entro nesse ponto. É tanto assim que se criou, quando essas pessoas físicas vão se inscrever no CNPJ, se criou uma natureza jurídica específica, né? Para que alguém pegue esse CNPJ, ele olhe e veja, olha, isso daqui não é um CNPJ de uma pessoa jurídica. É estranho, né? Ele é uma pessoa física que se inscreveu, precisa se inscrever no CNPJ, mas é uma pessoa física que exerce atividade econômica. Né? Para ficar claro mesmo que eu tenho ali uma pessoa física. Ela continua tendo sua inscrição no CPF, mas ela tem essa inscrição no CNPJ para fins do exercício de uma atividade econômica, para que haja essa segregação. Né? E essa segregação, né, é o grande motivador é, de se exigir dessas pessoas físicas a inscrição no CNPJ. Por que a necessidade dessa segregação? Tudo gira no entorno da não cumulatividade. Né? Então, quando eu olho e analiso como que eu concretizo a não cumulatividade ali na prática, eu preciso pegar as aquisições dessa pessoa física, que é contribuinte do IBS, então ela adquire um monte de coisa. O produtor rural, pessoa física, adquire um monte de insumo, adquire um monte de serviço para poder ele produzir. Né? E aí ele pega aquela produção, vende, né? E aí ele vai ter os débitos. Né? E aí, tendo os débitos, ele pega os créditos, compensa com os débitos e recolhe ali o valor. Ou não recolhe nada, se tiver split, recolhimento pelo adquirente, enfim. Veja, ele tem crédito. Só que como o sistema de apuração vai reconhecer que aquele crédito é dele? Ele sendo pessoa física e não inscrito no CNPJ, que pensando no contexto de não inscrição no CNPJ, ele vai lá, né, quando ele for comprar o insumo, quando ele for tomar um serviço, ele vai informar, olha, coloca meu CPF aí, porque para o sistema de apuração, quando chegar esse documento fiscal, ele fala, olha, o IBS-CBS destacado aí vai gerar crédito, ou uma expectativa de crédito, né, e aí vai poder ser apropriado quando o débito associado a esse documento fiscal for extinto. O crédito aí condicionado à extinção do débito, o crédito condicionado ao pagamento, como alguns gostam de dizer. Né? Mas o problema é que esse produtor rural, e essa mesma lógica também com um profissional liberal, um médico, um engenheiro, como que eu vou separar essas aquisições atreladas à atividade econômica desse contribuinte das aquisições dele para fins pessoais? Ele ir lá no mercado fazer a compra do supermercado para ele jantar e almoçar na sua casa, para ele comprar o material escolar do filho dele que voltou para as aulas, né? Ou ele vai comprar um veículo, mas é um veículo para a esposa usar no dia a dia. É, Nesse caso, ele vai lá informar o CPF. Não podemos esquecer que ele não tem CNPJ ainda. Ele vai informar o CPF. Né? Mas quando ele comprou lá insumos para a sua atividade, ele também informou o CPF. Né? Aí que mora o problema. Como que o sistema de apuração, olhando só para o documento fiscal, e aí ele vai receber documentos fiscais nessas duas circunstâncias vinculados ao CPF, só que em uma circunstância é um documento fiscal relacionado a uma aquisição
referente ao exercício da atividade econômica desse contribuinte, e o outro é para o seu consumo pessoal. Mas como que o sistema de apuração vai fazer essa distinção? Não tem como. Não tem como fazer essa distinção. Né? Então, de alguma forma, a gente vai ter que fazer a segregação. Né? E uma das possibilidades de fazer essa segregação, né, é você exigir que esse contribuinte pessoa física se inscreva no CNPJ. Há outras formas de fazer essa segregação? Não vou falar que a exigência do CNPJ é a única forma. Né? Há outras. Mas o caminho, né, o caminho está se desenhando para se adotar a, a exigência do CNPJ como forma de o sistema de apuração enxergar essa segregação. Né? Então, quando eu exijo que esse contribuinte pessoa física, né, esse profissional autônomo, esse produtor rural pessoa física, se inscreva no CNPJ, eu consigo, né, o sistema de apuração consegue olhar para o documento fiscal e ver, é um documento fiscal atrelado ao CNPJ, então é vinculado à sua atividade econômica. É um documento fiscal vinculado ao CPF dele, então não é vinculado à atividade econômica, é vinculado ao seu consumo pessoal. Aqui, pessoal, no consumo pessoal, aqui, pessoal, né? É, tô pensando numa situação em que não tem fraude, não tem simulação, tá? Tô pensando numa situação em que o produtor rural, o profissional autônomo, quando vai adquirir algo para a casa dele, ele informa o CPF. Quando ele vai adquirir algo para sua atividade econômica, ele informa o CNPJ. Não estou pensando aqui em coisa errada, não, tá? Estou pensando aqui todo mundo é honesto, correto, tá bom? Né? Então, a ideia do CNPJ é exatamente possibilitar essa segregação. Né? Então, eu coloco aqui: se eu tenho o CPF, eu não exijo dele a inscrição no CNPJ, o que eu tenho? Uma mistura. Né? As aquisições dele, todas misturadas ali, documentos fiscais todos vinculados ao CPF, independentemente se é uma aquisição vinculada à atividade econômica ou ao seu consumo pessoal. A partir do momento que eu vinculo, né, e exige o CNPJ, eu faço essa segregação. Né? Compras profissionais, compras relacionadas à atividade econômica gera crédito, e compras pessoais vinculadas ao CPF não gera crédito. Aí é uma maneira de o sistema de apuração enxergar essa segregação. Tá? E aí um outro motivo, né, em que é necessário, aqui analisando, pessoal, analisando especificamente a situação do produtor rural, pessoa física, e do TAC. Principalmente na situação em que eles não são contribuintes. Né? Então, aqui mesmo que eu tenha um produtor rural, pessoa física, não contribuinte, porque se eu estou falando do produtor rural, pessoa física, contribuinte, aí ele tem essa apuração, né? Porque ele tem que pagar o imposto, então ele vai apurar via débito e crédito. Então, essa questão de segregar para fins de possibilitar a apropriação de crédito, isso só faz sentido, né, para o produtor rural, pessoa física contribuinte, aquele que extrapolou os 3 milhões e 600. Né? Agora a gente vai falar da questão do crédito presumido. Ele só existe, né, quando a gente fala, quando entra em jogo aqui o produtor rural, pessoa física não contribuinte. E o transportador autônomo de carga, né, é não contribuinte. Porque aí, né, quando eles forem fornecer para algum adquirente que seja contribuinte do regime regular, esse adquirente vai poder apropriar um crédito presumido, desde que eu tenha um produtor rural, pessoa física ou jurídica não contribuinte, mas no caso de pessoa jurídica ele já tem CNPJ, né? Então não tem essa dificuldade, ele já tem CNPJ, então já tem essa segregação, né, com a questão dos sócios. Né? Já o produtor rural, pessoa física não contribuinte, e o TAC, você vai falar, pô, essa segregação do crédito, eles são não contribuintes, por que você vai exigir CNPJ, né, para eles? Aí que entra a questão do crédito presumido, né? E aí a gente precisa entender como se calcula esse crédito presumido. Primeiro, você olha lá na Lei Complementar 214, você não enxerga nenhum percentual, não foi fixado ainda nenhum percentual para eu aplicar sobre o valor da operação desse produtor rural não contribuinte ou desse TAC para um adquirente. Como que eu calculo esse crédito presumido que vai ser possível de ser apropriado
pelo adquirente, contribuinte do regime regular, não tem ainda, o percentual ainda não foi fixado, né? Porque ele vai ser calculado ainda. E aí é na forma de cálculo desse percentual do crédito presumido que entra aqui a necessidade, né, de o produtor rural, pessoa física, mesmo não sendo contribuinte, e o TAC também não sendo contribuinte, de eles precisarem se inscrever no CNPJ. Né? Por quê? Porque, pessoal, aqui não é por causa do crédito, porque eles são não contribuintes. É porque, para eu calcular o crédito presumido, né, percentual que vai ser utilizado para o cálculo do crédito presumido, eu vou pegar as aquisições do produtor rural, né, não contribuinte, e do TAC. Né? Eu vou pegar as aquisições, mas não todas as aquisições dele, aquisições vinculadas à atividade econômica. E vou comparar com as suas saídas. Né, com as suas saídas. E daí, por essa relação, né, por essa razão, essa relação entre esses dois valores, né, eu vou chegar a um percentual. Mas veja, como que eu vou segregar as aquisições de um produtor rural, pessoa física não contribuinte, se ele não está inscrito no CNPJ? Como que eu vou saber quais aquisições dele é atrelada à sua atividade econômica e quais suas aquisições são atreladas ao seu consumo pessoal? E a mesma forma do TAC. Né? Então, aqui não é questão de crédito, aqui é eu ter que segregar as aquisições dessas duas figuras, né, para fins de cálculo do percentual do crédito presumido. Então, para que esse cálculo seja preciso, aí eu tenho ali um percentual o mais próximo da realidade, eu preciso ter essa segregação. Né? Então, por isso que eu vou ter que exigir, né, do produtor rural pessoa física, mesmo não sendo contribuinte, e do TAC também, mesmo não sendo contribuinte, e aí a questão do crédito para eles não importa, mas é por causa do crédito presumido, né, da sistemática de cálculo do percentual do crédito presumido. É importante ter essa segregação. É fundamental ter essa segregação. Né? E aí, pessoal, entra alguns pontos, né? Voltando àquela questão do receio de se inscrever no CNPJ, eu estou me transformando, né, em uma pessoa jurídica. Então, você escuta muito isso dos produtores rurais, pessoas físicas, até dos transportadores autônomos de carga. Né? Mas o produtor rural, pessoa física, pessoal, né, qual o receio dele? O receio é: eu me inscrevo no CNPJ, vão achar que eu sou pessoa jurídica e vão passar a me cobrar salário e educação, que é uma contribuição aí especial exigida só de quem é pessoa jurídica. Né? Aí o produtor rural, pessoa física, que não paga salário e educação, ele fala: então vão começar a me exigir salário e educação porque eu me inscrevi no CNPJ. Não, porque você não se transformou em pessoa jurídica, você continua pessoa física, inclusive esse CNPJ, como eu já comentei anteriormente, vai ser vinculado a uma natureza jurídica específica, né, de pessoa física que exerce uma atividade econômica. Né? E vai continuar apurando o imposto de renda como pessoa física. Não vai ter que cumprir todas aquelas obrigações acessórias necessárias a ser cumpridas porque porque é uma pessoa jurídica, escrituração fiscal digital, escrituração contábil digital, não, você vai continuar calculando e apurando o imposto de renda como pessoa física, enviando lá a declaração de ajuste anual no ano seguinte, preenchendo o livro caixa, continuar sendo tratado como pessoa física. Você não vai se transformar em pessoa jurídica porque você se inscreveu no CNPJ. A mesma lógica aí para o profissional autônomo, para o transportador autônomo de carga, eventualmente, se eu exigir CNPJ aí do locador, pessoa física contribuinte, né, do não contribuinte, não faz sentido. Né? Diferentemente do produtor rural, pessoa física, e do TAC, que são não contribuintes, mas mesmo assim eu exijo e vou exigir inscrição no CNPJ por causa do cálculo do crédito presumido, do percentual do cálculo do crédito presumido. No caso, o locador, pessoa física, eu só vou eventualmente exigir, só faz sentido exigir, se ele for contribuinte por causa do crédito, eventualmente por causa do crédito. Né? Mas se ele não for contribuinte, para que eu vou exigir que ele se inscreva no CNPJ? Porque aqui não tem a questão do crédito presumido na locação. Né? Então aí não faz sentido nenhum exigir do locador, pessoa física não contribuinte, a inscrição no CNPJ. Né?
Então, aí, só para a gente finalizar, pessoal, é, e, e a gente, aqui dar, dar um fechamento, o que está praticamente certo que vai ser exigido do CNPJ, né? Aí do contribuinte pessoa física? É do profissional autônomo, né? É do transportador autônomo de carga e do produtor rural, né, pessoa física, vai se exigir, né, se é contribuinte ou não, tá? Vai se exigir. No caso do profissional autônomo, se ele for nano empreendedor, como a gente já a possibilidade de ele ser nano empreendedor já em vídeo anterior, ainda está indefinido se eu vou exigir CNPJ do nano empreendedor, se eu vou exigir que ele emita nota para fins de controle de se ele, se ele extrapolou ou não lá o limite de receita, né? Então, no caso do nano empreendedor, ainda há essa indefinição. Mas o profissional autônomo, contribuinte, o produtor rural, pessoa física, e o TAC, mesmo eles não sendo contribuintes, eu vou exigir a inscrição no CNPJ. O que ainda está indefinido, está em discussão, é o locador, pessoa física contribuinte, né? Se eu vou exigir dele a inscrição no CNPJ, porque vai ter aquele problema do crédito também. Aqui eu estou falando do contribuinte, então ele vai ter uma apuração de IBS e CBS por meio de débito e crédito. Pode acontecer de um locador não ter tanto crédito assim, mas ele pode ter. E aí, o que eu vou fazer? Como que eu vou distinguir esse crédito? Como que eu vou distinguir esse crédito de um crédito vinculado ao seu consumo pessoal? Se tudo vai estar lá vinculado ao CPF. Mas aqui, pessoal, se discute, ainda não bateram o martelo se vão exigir a inscrição no CNPJ do locador pessoa física, tá? Mas não exigindo, como que eu vou resolver a apuração, né? A questão de débito e crédito, vai ter alguma solução? Aqui está indefinido, tá? Aqui está indefinido, aqui a gente não tem uma resposta e nem uma sinalização de resposta para o locador pessoa física contribuinte. Porque o locador pessoa física não contribuinte, o que se discute é se vai exigir dele a emissão de nota. Para fim de controle, se ele tem mais de, se está lá respeitando 3 imóveis acima de 240 mil, mas provavelmente vai se exigir emissão de nota, mas não se sabe a partir de quando, do locador pessoa física não contribuinte. Tá? O locador pessoa física contribuinte, obviamente, que vai ter que emitir nota, porque ele não tem como pagar o IBS sem a emissão de documento fiscal. A discussão é se vai se exigir dele a inscrição no CNPJ. Tá? Aí eu tenho, para a gente finalizar mesmo, o importador pessoa física. Aqui, pessoal, aqui não faz o menor sentido o importador pessoa física a gente exigir CNPJ. Para mim, aqui eu acho que está quase certo que não vão exigir CNPJ. Quase certo não, é certeza absoluta que não vão exigir CNPJ. Então vão exigir de todo mundo, né? Todo mundo no Brasil vai ter que ter CNPJ agora, porque eu vou lá amanhã decidir comprar um iPhone em alguma dessas plataformas digitais, eu comprar ali uma blusinha para dar de presente para minha mãe e vou trazer de fora, aí eu vou ter que me inscrever no CNPJ porque sou contribuinte do IBS, da CBS. Não faz o menor sentido exigir CNPJ aqui. Mas eu estou numa situação em que eu tenho um contribuinte pessoa física, contribuinte do IBS e CBS pessoa física, que é o importador, o adquirente de uma mercadoria estrangeira. Tá? Então, pessoal, era isso, né, que eu queria tratar aí com vocês aqui nesse vídeo, tratar um pouquinho dessa questão que está sendo discutido bastante, da exigência de CNPJ para alguns contribuintes, pessoas físicas. Está uma discussão bastante acalorada, né, e com vários mitos, várias desinformações. Então aqui eu quis colocar os pingos nos is, trazer aí uma certa lógica, né, para você entender o porquê dessa exigência, em algumas situações. Por quê? Qual a finalidade? Então, espero ter ajudado vocês aí a esclarecer alguns pontos sobre essa temática. E agora é aquela hora, né? Que eu pergunto, e aí, foi útil para você esse conteúdo? Você aprendeu alguma coisa? Se sim, você vai pegar o seu dedinho, e você vai tascar o like aí, e vai dizer para o YouTube que você gostou do vídeo aqui. E aproveita, já se inscreva aí no canal. Se não se inscreveu ainda, você está toda semana aqui assistindo os vídeos da Academia da Reforma Tributária, ainda não se inscreveu, não se tornou acadêmico da Reforma Tributária, e aproveita, se você quiser realmente sair aqui só dos vídeos
Eu não vou falar que são os vídeos superficiais, né? É, mas aqui é um vídeo por semana. Na verdade, a reforma tributária é muito mais ampla aqui do que a gente trata nos vídeos aqui do canal. Se você quer realmente fazer um estudo sério, verticalizado, aprofundado, virar um especialista mesmo na temática de reforma tributária e participar de todas as discussões que a gente tem aqui, são exclusivas para os assinantes da reforma tributária, aí tem o link na descrição do vídeo. Vai ser um prazer tê-lo aqui como assinante da nossa plataforma de conteúdo relacionado à reforma tributária, as nossas discussões no canal, no Telegram, aí dos nossos assinantes, com discussões bastante aprofundadas, verticalizadas sobre o tema da reforma tributária. E acesso a todas as nossas aulas ao vivo, semanais, né? Toda semana aqui a gente ministra uma aula ao vivo e a gente sobe as gravações aí para nossa plataforma, tem módulos gravados tratando sobre a parte constitucional, sobre a Lei Complementar 214, a gente já está programando para gravar aulas da Lei Complementar 227, enfim, pessoal, realmente é um conteúdo bastante completo aí, que a gente já está há um ano e meio, religiosamente, aulas ao vivo semanais e módulos gravados recorrentes aí tratando da reforma, ok? Se interessou, tem o link aí na descrição do vídeo. Então vamos ficar por aqui, né? Já me alonguei demais, gosto de falar, né? Me empolgo quando começo a falar sobre reforma tributária, né? Mas vamos ficar por aqui e a gente se vê aí na próxima semana, aí no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Abração.